tomar o vosso assento. Meus irmãos, eu quero desde já pedir desculpa para os irmãos, porque eu vou acabar precisando passar um pouco do horário, porque como já são 8h56, uma aula de exposição, vocês já estão acostumados, ela é versículo a versículo. E nesse capítulo aqui nós temos em torno de 23 versículos. Então, em meia hora é impossível fazer isso. Então, eu entendo se você tiver algum problema, alguma necessidade às 9h30, se você precisar se retirar, pode se retirar, tá bom? Só deixando avisado que eu não vou conseguir encerrar às 9h30, porque em meia hora eu não vou conseguir fazer malabarismo bíblico, tá bom? Amém. Leamos o texto. Oséias capítulo 2, assim diz o texto: chamem a seus irmãos, meu povo. Aliás, todo mundo achou? Já ia lendo. Todo mundo achou? Amém. Chamem a seus irmãos, meu povo, e as suas irmãs, minhas amadas. Repreendam sua mãe, repreendam-na, pois ela não é minha mulher, e eu não sou seu marido. Que ela retire do rosto o sinal de adúltera, e do meio dos seios a infidelidade. Do contrário, eu a deixarei nua, como no dia em que nasceu. Farei dela um deserto, uma terra ressequida, e a matarei de sede. Não tratarei com amor os seus filhos, porque são filhos de adultério. A mãe deles foi infiel, engravidou deles, e está coberta de vergonha. Pois ela disse: irei atrás dos meus amantes, que me dão comida, água, lã, linho, azeite e bebida. Por isso, bloquearei o seu caminho com espinheiros, eu a cercarei de tal modo que ela não poderá encontrar o seu caminho. Ela correrá atrás dos seus amantes, mas não os alcançará. Procurará por eles, mas não os encontrará. Então ela dirá: voltarei a estar com meu marido como no início, pois eu estava bem melhor do que agora. Ela não reconheceu que fui eu quem lhe deu o trigo, o vinho e o azeite, quem a cobriu de ouro e de prata, que depois usaram para Baal. Por isso, levarei o meu trigo quando ele amadurecer, e o meu vinho quando estiver pronto. Arrancarei da minha lã e meu linho, que serviam para cobrir a sua nudez, pois agora vou expor a sua lascívia diante dos olhos dos seus amantes. Ninguém a livrará das minhas mãos. Acabarei com a sua alegria, suas festas anuais, suas luas novas, seus dias de sábado e todas as suas festas fixas. Arruinarei suas videiras e suas figueiras, que segundo ela foram pagamento recebido de seus amantes. Farei delas um matagal, os animais selvagens as devorarão. Eu a castigarei pelos dias em que queimou incenso aos Báals. Ela se enfeitou com anéis e joias, e foi atrás dos seus amantes, mas de mim ela se esqueceu, declara o Senhor. Portanto, agora vou atraí-la, vou levá-la para o deserto e falar-lhe com carinho. Se você puder, marque esse versículo 14, eu vou até ler ele de novo. Portanto, agora vou atraí-la, vou levá-la para o deserto e falar-lhe com carinho. Alguém com uma versão diferente? Fala, sua filha. Falarei ao coração. Essa é linda. Alguém com outra versão? Alguém com a versão falarei com muito amor? Alguém com essa versão do falarei com amor? Essa do coração é muito boa. É a minha outra Bíblia que está com essa versão. Era para me ter vindo com ela e eu troquei hoje. Mas vamos lá. Verso número 15: ali devolverei as suas vinhas
e farei do vale de Acor uma porta de esperança. Ali ela me responderá como nos dias de sua infância, como no dia em que saiu do Egito. Naquele dia, declara o Senhor, você me chamará de meu marido, não me chamará mais meu Senhor. Tirarei dos seus lábios os nomes dos Báals, seus nomes não serão mais invocados. Naquele dia, em favor deles, farei um acordo com os animais do campo, com as aves do céu e com os animais que rastejam no chão, arco, espada e guerra. Eu os abolirei da terra, para que todos possam viver. Eu me casarei com você para sempre. Eu me casarei com você com justiça e retidão, com amor e compaixão. Eu me casarei com você com fidelidade, e você reconhecerá o Senhor. Naquele dia eu responderei, declara o Senhor, responderei os céus e eles responderão a terra, e a terra responderá ao cereal, ao vinho e ao azeite, e eles responderão a Jezreel. Eu a plantarei para mim mesmo na terra, tratarei com amor aquela que chamei de não amada, direi àquele chamado não meu povo, você é meu povo, e ele dirá, tu és o meu Deus. Amém, gente? Esse capítulo de número 2, a sua introdução vai tratar acerca de 3 pontos, que é acerca do adultério espiritual, onde o assunto tratado aqui é a idolatria. Deus considera a idolatria um adultério espiritual. O segundo ponto é a ingratidão, e o terceiro ponto é o novo casamento. Então, adultério espiritual, ingratidão e novo casamento são os 3 tópicos do início da introdução dessa narrativa. Esse capítulo de número 2, ele é talvez um dos capítulos mais assustadores, mas ao mesmo tempo é um dos capítulos mais dramáticos, onde Deus revela seu amor por alguém que aos nossos olhos humanos é desprovido do amor de Deus. Nós vemos na aula anterior, se você não veio na aula anterior, eu peço que você leia quando puder Ezequiel capítulo 16. Ezequiel 16 é o que vai descrever como era Israel neste período, e a figura de Gomer é visível em Ezequiel 16. Eu não vou ler novamente porque são por volta de 68 versículos. Não é uma leitura cansativa, é uma leitura que você vai ler, vai ficar arrebentado e vai chorar, mas é uma leitura que vai te edificar. Então aqui, neste capítulo de número 2, Deus está mostrando a sua chateação com a ingratidão deste povo. Mas no final deste capítulo ele está falando que este mesmo povo que é ingrato, este mesmo povo que é adúltero, este mesmo povo que não faz questão de Deus, ele vai levar para o deserto. Para quê? Para matar? Não. Para destruir? Também não. Para quê? Para falar de amor. Que coisa! Um Deus que leva para o deserto para falar de amor. Pois é, e eu e você pensando que essa prova que passamos era para nos matar, nos paralisar, nos impedir de avançar, quando na verdade é Deus interessado em nos levar para um local que ninguém atrapalhe Ele de expressar o seu amor por mim e por você. Você está tão acostumado com aula de profeta menor ser só cascudo, dessa vez vai ter um pausa. Dessa vez, só um aleluia ali da missionária. Eu achei que vocês gostam, viu? Então, entre o verso de número 2 até o verso de número 8, nós temos aqui um divórcio declarado. Eu posso utilizar mais algum desses microfones aqui? Som. Você me ajuda a pregar, irmã? Aleluia! Leiamos o texto novamente.
verso de número 2, Oséias 2:2, nós temos aqui o rompimento da aliança. E nesse rompimento tem uma repreensão. Lê para mim, por favor, Elmara, o verso de número 2, a repreensão que Deus dá. Pleiteia com tua mãe, pleiteia, pois ela não é minha esposa, e eu não sou seu marido. E afaste ela a sua prostituição da sua vista, e seus adultérios dentre os seus seios. Então, a nação de Israel, quando ele está falando assim, ó, repreendei a sua mãe, não é porque a nossa mãe, por exemplo, eu sou filho da dona Sinara, não é para me chegar na minha casa e repreender a dona Sinara. O texto não está dizendo isso. Precisamos entender que Gomer é uma figura de Israel, o Oséias é uma figura de Deus. Quem são os filhos de Israel? Judá, Benjamim, José, Simeão e outros. No caso aqui, eles têm 3 filhos. Quando está falando para os filhos de Gomer repreender Gomer, isso é um tipo também, para que os filhos de Israel repreendessem a nação, porque a nação estava agindo como adúltera. Só que essa nação tem um compromisso, eles têm uma aliança com Deus que foi firmada no deserto. Só que o compromisso do casamento que eles têm é totalmente sem fidelidade. Por conta dessa falta de fidelidade, Deus está convocando seus filhos para repreender a nação, para que eles parem de prostituir. Porque Deus, gente, antes de executar um juízo, Ele sempre vai abrir a porta da misericórdia. Deus não... se você pensa que Deus é um tirano que vai castigar a torta e a direita, é porque não conhece o nosso Deus de amor. O reino do norte, que é o reino pelo qual Oséias vai pregar, foi castigado, não existe mais. Mas por que Deus agiu com tanta justiça? Foram 209 anos desviados, 18 reis, 9 dinastias. Deus levantou profetas e mais profetas. Deus levantou nazireus no meio do povo. Deus dá a oportunidade do povo se arrepender. O problema é quando esse povo não quer mais se arrepender, quando o seu erro já está cauterizado. O maior problema é quando queremos encontrar justificativas para o nosso pecado de estimação. Até porque é normal pecar, não tem nada de errado pecar. É normal para o ímpio pecar, não para nós. O ímpio peca à torta e à direita, e nós só pensa, a consciência já pesa. E glória a Deus enquanto a consciência pesa, porque se tiver cauterizado e não doer mais, é porque eu estou confortável no meu pecado. E se eu estou confortável no pecado, eu preciso lembrar que foi por causa do pecado que o meu Salvador foi morto numa cruz. Então cada vez que eu abraço o pecado, eu estou cuspindo na face do meu Salvador. Alguém tem um glória a Deus aí? Essa nação de Israel, eles receberam todo o investimento de Deus. No texto que eu apresentei para vocês de Ezequiel 16, o texto vai apresentar que Deus pegou essa nação na lama, investiu com braceletes, com joias, com roupas finas, com os melhores alimentos. Deus cuidou nos mínimos detalhes. Só que o investimento pesado que Deus fez em Israel, eles querem desfrutar com outros deuses, eles querem desfrutar com outras nações. O perfume caro que Deus deu para Israel, ela quer usar na cama com Baal. Pois é, explica isso para mim, Marco. Vou explicar de uma forma que vai ficar muito nítida. Eu sei que eu vou ouvir vozes de línguas estranhas, mas eu vou falar. Sabe o que é isso? É quando Deus me deu um dom, e esse dom eu não uso para Ele. Por exemplo, vou deixar legal. Por exemplo, o dom que Deus me deu é no ensino, é na fala, é na oratória. Só que ao invés de eu utilizar aquilo que Deus me deu para a edificação da igreja, eu estou utilizando para impressionar a mulherada lá fora. Eu vou falar de mim, né, para não tocar na vossa santidade, né? Que eu sei que eu sou pecador, né? Mas eu não vou falar de você
para vocês não ficarem ofendidos de mim, então eu vou falar de mim. Ó. Quando eu uso aquilo que Deus me deu para pecar, eu estou dormindo na cama de Baal com o perfume que Deus me deu. Eita! Oh, glória! O problema é que o reino do norte, eles não servem a Deus porque eles amam a Deus. Eles servem a Deus por aquilo que Deus pode entregar para eles. Eles servem a Deus somente pelas bênçãos. Então, para eles, Deus é um prestador de serviço espiritual. É o gênio da lâmpada que a gente esfrega a lâmpada e vai pedir 3 desejos para Ele. A gente não ama Deus, ama o que Ele pode fazer. Meu Deus! Olha aí. Fala, Deus. Verso número 3 e 4. Mara, lê para mim, por favor. Deus vai expor aqui o pecado deles. Verso 3 e 4, isso. É a exposição do pecado. Para que eu não a deixe nua, e ponha como o dia em que nasceu, e faça como um deserto, e torne como uma terra seca, e mate de sede, eu não terei misericórdia de seus filhos, porque são filhos de prostituições. Por que Deus vai castigar eles? Porque eles erram e não se arrependem. Eles erram e não se arrependem. Então, a falta de arrependimento de Israel vai ter uma consequência. E qual é a consequência? Vai ser exposta. E Deus está falando assim, ó: do contrário, deixarei nua como nos dias em que nasceu. Porque quando ela nasceu, ela estava no barro ensanguentada. Deus está falando assim, ó: ah é? Não quer se arrepender? Quer continuar nessa vida leviana de pecado? Vou mostrar para essas nações que você está me traindo quem você é por debaixo dessa veste. Meu Deus! É o que o texto está dizendo. Quando a Síria vai invadir Israel entre 733 com Tiglat-Pileser III e 722 com Sargão II, eles vão invadir, vão conquistar, vão se apropriar das riquezas de Israel. Tudo por quê? Porque eles são fortes? Não. Mas foi porque Israel abandonou Deus, abraçando o pecado. E o pecado fez mais sentido na vida deles do que a presença do próprio Deus. E o verso de número 5 e 6, por favor. Porque a sua mãe se prostituiu, aquela que os concebeu se comportou vergonhosamente. Porque ela disse: irei atrás de meus amantes, que me dão o meu pão e minha água, a minha lã e o meu linho, o meu óleo e a minha bebida. Portanto, Pausa aí rapidinho. Você percebeu que ela está atribuindo para os ídolos o que foi Deus que deu para ela? Você já parou para perceber? Quando Deus te dá algo, você fala: é meu, 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 meu. A gente cai no mesmo erro de Gomer. Ela está falando: meu vinho, minha lã, minha bebida. Quem foi que deu? Deus. Só que ela se apropria daquilo para dar para os ídolos. Continua a leitura. portanto, eis que cercarei o teu caminho com espinhos, e farei um muro, para que ela não ache os seus caminhos. Então Israel não quer o esposo, mas quer presente. Eles querem saúde, segurança, prosperidade, mas eles não querem o Deus que vai promover tudo isso para eles. A pergunta que eu faço, gente, é: até quando que nós vamos usar Deus como muleta para o sucesso? Meu Deus! Até quando? Porque a primícia do Evangelho nunca foi essa. Poxa, eu vou adorar Deus somente pelos milagres. Você sabia que os milagres é um sinal para os incrédulos e não para os que confiam? Milagre é uma forma de pescar a pessoa, não é um fim em si mesmo. Não é à toa que na multiplicação dos pães e peixes, João capítulo 6, a multidão veio. Por que a multidão veio? Falou de comida de graça, enche a casa. Encheu. Só que aí ele começa a pregar, e na pregação dele ele vai falar o quê? Que ele é o pão da vida. O que vai acontecer? O povo vai embora. E vão dizer: essa mensagem é muito dura. Para quem pensa que Jesus é só cafuné na cabeça, Jesus prega a mensagem dura. Até que só sobra os 12, e Jesus não vai afagar os 12 também, não. Não vai fazer coça
dizer para quem iremos nós. Eu sempre achei que era para onde iremos, e não é para onde. O texto está dizendo para quem. Porque é só em Cristo que nós temos resposta. Ele é caminho, é verdade e a vida. Só chegamos ao Pai por meio dele. Se ele é caminho, Buda, Confúcio, Maomé e qualquer outra coisa é beco sem saída. Se ele é verdade, todos os outros são mentira. Se ele é vida, todos os outros são morte. Então não existe esse negócio de que todos os caminhos levam para Deus. Mentira! O único caminho que leva para Deus é Cristo. Porque todos esses morreram, mas só um ressuscitou. Eles servem a um Deus morto. Nós servimos a um Deus vivo. Quem serve esse Deus vivo? Dá glória a Deus. Glória. Deus fiel. Então, Israel está declarando que ela que é dela e que ela vai servir aos outros deuses, porque eles vão oferecer para ela pão e água. Pão e água está aí no verso de número 5, verso 6, né? 5, isso. Pão e água fala do alimento necessário. Aí tem o segundo ponto, que é lã e linho. A veste, alimento necessário, a veste, e aí tem óleo e bebidas. O que seria óleo e bebidas? O deleite. Você percebe que Deus não dá só o que é obrigatório? Nós precisamos comer, nós precisamos daquilo que é necessário para se manter de pé. Deus deu para ela. Nós precisamos se vestir, porque se andar nu por aí, atentado ao pudor é crime. Deus dá também a veste. Só que Ele não dá só o alimento e a veste. Ele dá também o deleite para desfrutar do melhor dele na terra. Olha que coisa linda. E o que ela faz? Dedica e acredita isso aos outros deuses. Verso número 6 e 7. Mara, lê para mim, por favor. 7, perdão, só o 7 só. 7. Ela irá atrás dos seus amantes, mas não os alcançará. Ela os buscará, mas não os encontrará. Então ela dirá: irei e retornarei ao meu primeiro marido, porque eu estava melhor que agora. Então Deus permite ela ficar com... É isso que é o legal da aula, gente. Porque eu nem preciso explicar esse ponto para vocês pegar. A leitura é autodidata, é explicativa. Toda vez que nós lemos um texto, quando você vai refazer essa leitura e nós fazemos ela pontuadamente, você percebe aquilo que você não percebeu na primeira leitura. Então, ela está correndo atrás dos outros deuses. O próprio Deus está permitindo. Só que ela não alcança eles. Aí nessa que ela não alcança eles, ela se cansa, ela fala: eu vou voltar para o meu marido, porque lá era melhor. Sabe quando a gente abandona Deus e quer viver as nossas coisas lá fora? Aí a gente tenta saciar aquela sede ganhar dentro de nós. Sacia? Não sacia. A fome continua? Continua. Foi o Salomão que disse no livro do Eclesiastes. Eu sou suspeito para falar do Eclesiastes, eu gosto só um pouquinho. O Salomão, gente, ele é o homem mais rico, é o que tem mais investimento, é o que tem mais servos, é o que tem a melhor casa, o melhor palácio, é o que tem o melhor tudo, seria o número 1 da sua época. Salomão, o que você achou da vida sem Deus? Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que vaidade é essa, Salomão? É uma vaidade de estar bonitão, assim, igual o Maico? Não é uma vaidade estética. Essa vaidade é a palavra hebraica que quer dizer revele, que significa sopro, vapor, fumaça, algo que aparece e logo desaparece. Salomão está dizendo que a vida sem Deus é uma fumaça, é uma neblina que aparece e logo desaparece. É algo que não faz sentido algum. Ele procura satisfação no dinheiro. Não tem ninguém mais rico do que ele em toda a história. Ele não achou satisfação no dinheiro. Eu pensei, esse cara deve ser louco, porque se eu tivesse só um pouquinho do que ele tem, eu nem trabalharia mais, ia viver de liquidez, ia aplicar esse dinheiro e a rentabilidade seria meu salário e eu seria muito feliz. E Deus me pergunta: será, Maico, que você ia ser feliz desse jeito mesmo? Será? Porque talvez Deus não me abençoa desse jeito, porque se Ele me abençoar eu vou desviar. Então é melhor me manter na situação que eu estou para não me perder, porque a minha salvação é mais importante do que meu saldo bancário, que por sinal está zerado. Se você quiser fazer o Pix, dê lugar com força, viu, filho? Dê lugar com força. Ele procura satisfação nas mulheres. Esse teve pouquinho,
700 mulheres e 300 concubinas. Achou? Não achou também. Vai procurar no trabalho, não achou. Procura na justiça, não achou. Procurou em tudo quanto é lugar e não achou. Aí quando chega no capítulo 12 ele fala assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Por quê? Porque na vez dele ele esqueceu. Aí no verso 12 ele diz assim, ó: de tudo que se tem ouvido. Ouvido o quê? O que ele discursou desde o capítulo 1. A conclusão é: temes a Deus e guarde os seus mandamentos. Esse é o dever de todo homem. Então a conclusão de tudo, onde ele encontrou a felicidade, foi no temor do Senhor. Sem temer a Deus, todas as bênçãos se tornou em maldição. Porque de nada vale os presentes se o doador do presente não vai estar comigo. Verso de número 8, Mara. Vamos ler o verso de número 8, senão eu só fico aqui em Eclesiastes e a hora vai passando, né? Portanto, ela não sabia que eu lhe dei o grão e o vinho e o azeite, e que lhe multipliquei a prata e o ouro, que eles prepararam para Baal. Quem puder, abre para mim Deuteronômio 11, 13 a 17. Enquanto você vai achando aí, eu quero que você reflita naquilo que você tem pedido para Deus. Pensa aí no que você tem pedido para Deus. Não me revela, tá? Não me revela. Vamos só refletir. Agora responda para você mesmo se o que você tem pedido para Deus glorifica o nome de Deus, ou eu estou pedindo somente para uma finalidade egoísta. Reflete aí, não precisa me responder, tá bom? O senhor está no texto, pastor? Pode ler, por favor, Deuteronômio 11, 13 a 17. Glória. E será que, se diligentemente obedecerdes os meus mandamentos... Pausa, devagar. Então, se diligentemente obedecer. Peraí, tem uma condicional. Eu não posso viver do meu jeito. Esse negócio que Deus me aceita do meu jeito. Se eu obedecer. Continua a leitura. Glória. Continua a leitura. que hoje vos ordeno, de amar ao Senhor vosso Deus e de o servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Pausa mais uma vez. Então não é só obedecer. Eu tenho que amar de todo o meu coração e de todo o meu entendimento. O senhor é casado, sim ou não? Se o senhor só falar que ama a sua esposa, mas as suas ações não revelam que o senhor ama, ela vai acreditar no senhor? O seu comportamento precisa refletir o amor que sua boca professa, certo? Então não dá para mim vir só num culto de domingo, abrir minha boca e falar: ô Senhor, me usa que eu estou aqui, ó. Eu amo a tua obra, ser comigo. Só que é só sair do culto, já desviou. É só sair do culto que não pode ver uma dosezinha de álcool que desvia. Eita Deus! É só começar um jejum de 3 horas, sentir o cheiro de um churrasco grego, já vai entregar. Onde está o meu amor pelo meu Deus? Tem que ser de todo o coração e de todo o entendimento. Continua a leitura que eu estou gostando dessa leitura. Eu estou ouvindo vozes de línguas estranhas. Ô glória! Então darei as chuvas de vossa terra a seu tempo, a temporã e a serôdia, para que recolhais o vosso cereal, o vosso Pausa de novo. A chuva que Deus manda é bênção sobre a terra, porque Israel depende de 2 colheitas. Eles dependem da colheita do verão e eles dependem de uma outra colheita que me fugiu o nome agora. A cega e o verão. Eles dependem das 2. E quem trabalha com essa parte depende da chuva. Deus está falando: se me obedecer, se me amar, eu vou abençoar o teu celeiro. Ou seja, para Deus abençoar, não basta somente eu ter o desejo dele me abençoar. Eu preciso obedecer e amar de todo o coração. Eu sei que falar de obedecer deixa a gente um pouco triste. Eu sei que você preferia ouvir levanta sua mão, eu vou te entregar agora aquela rã de
se obedecer Aleluia! e se amar de todo o coração e de todo entendimento. Conclui a leitura. O vosso mosto e o vosso azeite. E darei erva do teu campo aos teus animais, e comerás e farteás. Guardai-vos que o vosso coração não se engane, e vos desvie, servindo a outros deuses, e vos inclineis perante a eles. E a ira do Senhor se acenda contra vós, e feche ele os céus, e não haja água, a terra não deu fruto, e cedo pereçais de boa terra que o Senhor vos dá. Autoexplicativo. Devolve lá para a Elmara. Vamos para o verso de número 9 a 13, porque agora nós vamos falar da consequência do divórcio de Deus com Israel e de Oséias com Gomer. Vamos lá, verso de número 9 até o 13. Ou melhor, vai só até o 12. 9 ao 12. Portanto, retornarei e tirarei o meu grão a seu tempo e o meu vinho na sua estação. Reaverei a minha lã e o meu linho, dados para cobrir a sua nudez. E agora descobrirei a sua lascívia diante dos olhos dos seus amantes, e ninguém a livrará da minha mão. E farei com que toda a sua alegria cesse, os seus dias festivos, as suas luas novas e os seus shabates e todas as suas festas solenes. E destruirei as suas vinhas e as suas figueiras, de que ela diz: essas são as minhas recompensas que os meus amantes me deram. Eu, pois, farei delas uma floresta, e as feras do campo as comerão. Você percebe o preço da infidelidade? A infidelidade, ela custa caro, e ela custa caro demais. E essa separação, Deus vai afetar a vida deles. Eles vão ter percas materiais, espirituais e morais. E qual é a primeira perca que eles vão ter? Privação material. Eles vão ser privados daquilo que eles tinham, que o próprio Deus deu. Não vai ter mais. Por quê? Porque está acreditando aos ídolos, está acreditando isso a Baal. E tinha um outro detalhe: os deuses cananeus, eles eram padroeiros da fertilidade. Então o povo de Israel, isso até o que me dói mais, gente, porque uma coisa é um povo que nunca conheceu Bíblia fazer a caquinha que eles vão fazer, outra coisa é o povo escolhido de Deus fazer o que eles vão fazer. E o que é que eles vão fazer, pastor Silvinho? Eles estão pedindo para Baal, porque eles não creem que Deus pode fazer. Meu Deus! Isso é de entristecer. Ter mais fé em um boneco que não pode fazer nada do que no Deus vivo, que é transcendente e imanente. Verso número 10, lê para mim de novo, Mara, por favor. E agora descobrirei a sua lascívia diante dos olhos dos seus amantes. Pausa aí. Na sua está lascívia, na minha está vergonhas. Deus está falando que vai expor a vergonha de Israel. E Deus vai expor de forma pública, para que até os amantes vejam. E essa palavra vergonha, ela traz o significado de ressequido, macilento. Deus está falando assim: ó, eu vou mostrar a sua vergonha, e eles vão ver o quão ressequida você está, o quão repugnante você está. E eu quero ver se vão querer continuar sendo seu amante. Eu vou expor. Verso número 11, lê para mim. E farei com que toda a sua alegria cesse, os seus dias festivos e as suas luas novas e os seus shabates e todas as suas festas solenes. Que problema? Não, isso aqui agora deu um nó na minha cabeça. Porque a minha mente é muito limitada, tá, gente? Então, vem comigo nessa aqui. Eu sei que você já foi longe, mas retrocede um pouquinho. Eles estão com um comportamento todo torto. E o que é importante para eles é continuar as festas do templo. É quando eu valorizo mais o congresso, é quando eu valorizo mais uma festividade do que a minha vida
não me preocupo com a minha vida fora desse espaço, o que eu estou oferecendo para Deus não é um culto, é uma maquiagem. Porque o meu culto não começa aqui. A minha vida é um culto, ou pelo menos deveria ser. Vou falar da minha para você não ficar triste, tá? Para você não ficar sentido, tá bom? Mas se você não ora na sua casa, se você não tem prazer nesse livro sagrado, quer fazer o que no céu? Meu Deus! Quer fazer o quê? Gente, eu vou começar a dar aula de teologia no mês que vem. E eu estava preparando uma aula na matéria de bibliologia. E eu vi lá acerca da revelação geral e a revelação especial. O que difere uma da outra? A revelação geral, ela está no Salmos 19, verso 1 a 4. Não precisa ir lá, que senão eu vou perder muito tempo lá. Aonde vai falar que a natureza anuncia as obras do Senhor. Ou seja, a natureza prega, os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento a obra de suas mãos. Deus me usa e te usa? Sim. Por quê? Então somente por conta da graça. Porque nem precisar, ele precisava. Meu Deus! Por quê? Porque a natureza prega as obras das mãos dele. E por vezes o pregador não prega isso. Meu Deus! O pregador prefere falar da vida dele, falar do político, falar de qualquer coisa que ele vive lá fora, do que anunciar as obras das mãos do Senhor. Som. Então, na revelação geral, a natureza anuncia. E na revelação especial, aí eu preciso do texto sagrado. Por quê? Porque Deus se fez conhecer por meio do texto sagrado. Então, quanto mais eu estudo a palavra do Senhor, mais eu conheço do Senhor. Aí quando eu escuto o crente que não gosta de Bíblia, me estranha. É como se fosse um médico que não tem CRM. Meu Deus! O advogado que não tem OAB. É o crente que não gosta de Bíblia. E gosta do que então, filho de Deus? Você não gosta da Bíblia? Vamos lá, vamos dar continuidade. Mateus capítulo de número 15, verso número 7 e 9, só anota, não precisa ir lá. Jesus Cristo vai falar acerca da essência da hipocrisia. Porque o povo mantinha os rituais, mas honravam a Deus somente com os lábios. Por quê? Porque o coração estava longe do Senhor. Então eu não posso fazer da minha quarta, da minha sexta e do meu domingo uma rotina. Eu não posso fazer deste local um local de bater ponto. Esse local ele precisa servir para refletir o culto que eu já estou prestando a semana inteira. Porque se a minha vida não é um culto que eu presto a Deus, então quando eu venho para o templo eu estou proclamando fogo estranho. E eu não posso, e se tem um detalhe vocês podem, não vou falar vocês, vou falar de mim. O Michael não pode enganar vocês. Porque talvez vocês vão olhar para mim, vão ver eu bem vestido e vão falar, nossa, o Michael adora Deus com força, né? Aí Deus que não olha para a minha performance. Mateus 6, o texto diz que o Deus que vê, e vê na onde? No secreto. Então quer dizer que ele me vê no secreto? Então quer dizer que se eu estou aqui no culto, falando em línguas, e fora do culto eu estou falando várias línguas de palavrão, ele viu. Eita, Se aqui eu rodo em casa eu estou batendo na minha mulher, ele viu. Se eu tenho paciência para poder estar aqui atendendo a todo mundo, mas eu não tenho paciência com meu filho lá em casa, ele viu. Ele viu. E sinto lhes dizer, se eu não sou aprovado dentro da minha casa, eu sou pior do que o incrédulo. E quem diz isso não sou eu, para você não ficar com raiva de mim, tá? Fica com raiva do Paulo. Ele falou isso para Timóteo. Se não for aprovado em casa, não serve para o episcopado. Ainda dá para dar uma glória a Deus aí? Vamos para o verso 13, irmão? No verso 13. Eu a visitarei nos seus dias de balins, Isso. dos quais ela lhes queimou incenso, e se adornou com seus brincos e suas joias, e foi atrás dos seus amantes, e se esqueceu
esqueceu de mim, diz o Senhor. Isso aí é doído. O Deus que fez tanto, ela se esqueceu dele. E aí, por conta disso, toda vez que eu me esqueço de Deus, o texto, se eu for me basear aqui numa aplicação, eu vou dizer que a desgraça vai seguir a pessoa. Porque se a obediência é o código da bênção, a desobediência é o da maldição. Meu Deus. Então a maldição vai percorrer ela. Solidão, tristeza, ruína, vergonha, tudo coisas que ela vai passar. Então até esse verso de número 13 aqui, foi só palavra. Até esse verso aqui, as coisas não estão andando muito bem. Só que agora nós entramos no verso de número 14. Lê para mim, Omar, por favor, o verso de número 14. Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto, e lhe falarei com carinho. Ou falarei ao coração. Pera aí. Minha cabeça é limitada, gente. Ela foi envergonhada, abandonou, traiu de toda forma, pegou os presentes que Deus deu para ela para dar aos amantes, e Deus está pedindo, olha gente, isso aqui é terrível, Deus vai levar ela para o deserto, e não é para matar. Depois de tudo isso, Ele leva para falar o coração, para falar de amor. Por quê? Porque por mais que eu sou um vacilão de primeira, Ele não abre mão. Eu ia falar de você, mas aí você ia ficar ofendido, né? Então é melhor eu falar de mim, né? Não, é melhor. Deus está atraindo. Gente, Deus está comprando as passagens para o deserto, e Ele está esperando a esposa dele no deserto. Para quê? Para casar de novo. E está no texto. Ele não quer acabar esse casamento. Ele despediu. Ela já sofreu. Ele está falando, eu vou conquistar ela de novo. Eu não desisto dela. É trabalhosa. Dá problema. Uma dor de cabeça danada. Mas não abro mão dela. Sabe, isso aqui está sendo bom, meu. Mas no dia a dia é eu e você. Porque se tem alguém que dá problema para Deus, esse tal é o tal do Mike. Esse dá problema. Constantemente, quando eu estou indo trabalhar, eu costumo fazer a seguinte oração. Falo, Senhor, livra-me dos meus inimigos, principalmente de um inimigo que eu vejo no espelho. Às vezes ele quer me derrubar, Senhor, ele quer me envergonhar. Mas se ele tentar me dar uma rasteira, segura na minha mão, Senhor, e não deixa ele me derrubar, porque esse é pior que o Satanás. Porque o Satanás, gente, ele pecou lá no céu e não tem mais perdão. E aí você peca todo santo dia. Especialista em pisar no tomate. E o que Deus fala? Te espera no deserto. Para quê? Para falar o coração. Gente, é só Deus mesmo para fazer um negócio desse. Aí nós vamos ter aqui 6 passos que Deus vai dar para reconquistar o seu povo. Ó. No verso 14 ele está falando que vai atrair. No verso 15 ele vai dar. No verso 16 e 17 ele vai falar: da sua boca tirarei. No verso 18 a 20 ele vai falar assim, ó: desposar-te-ei comigo. No verso 21 e 22 ele vai falar assim: eu serei obsequioso. No verso 23 ele vai falar: eu semearei. Ou seja, tudo isso é para encantar novamente a sua esposa, que não está mais fazendo questão desse casamento. Verso número 15, Mara. E lhe darei as suas vinhas dali, e o vale de Acor por porta de esperança, e ali ela cantará, e como nos dias da tua mocidade, e como no dia em que subiu da terra do Egito. O que é o vale de Acor? O vale de Acor foi quando os israelitas tomaram uma surra do vilarejo de Ai por conta do Acã. O Acã estava com o pecado escondido. Eles tinham acabado de vencer uma grande batalha contra, me fugiu agora das 7, contra Jericó. E eles vão enfrentar o vilarejo de Ai. Por ser pequeno, Josué subestimou, não orou. Se tivesse orado, Deus ia revelar para ele que tinha alguém pecado lá e que não era para guerrear. Ele não orou, confiou naquilo que o
os olhos estavam vendo, foi guerrear. E aí 36 homens foram mortos, por quê? Porque um líder não orou e porque tinha um pecador no meio. Meu O pecador Deus! no meio que está escondendo o pecado. Gente, Josué 7 é uma paulada de primeira. Essa derrota ocorre aonde? No Vale de Acor. Aonde é que Deus está falando que vai restaurar o casamento com a Gomer? Ou o casamento com Israel? No Vale de Acor, pastor Silvio. Ele está falando assim, ó, é exatamente aí, nesse vale fedido, encharcado de culpa, é onde eu vou abrir a porta da esperança, meu Deus do céu. Aleluia! Eu até coloquei uma frase aí, você vai encontrar na apostila, na página 11, no finalzinho dela, ó. Um dos últimos parágrafos, ó. Deus não ignora vales. Quem tem a apostila aí, está no texto? Deus não ignora vales. Se não tem a apostila, faz o Pix. Ele os reconstrói. O vale é só a entrada. O destino é o altar. É no desespero mais profundo que Deus planta a esperança mais escandalosa. O que antes era lugar de juízo, vira altar de aliança. Onde você vê um vale, Deus vê um portal. Aleluia. Deus tem o poder de transformar o cenário da vergonha em palco de redenção. Ah, gente, isso merece glória a Deus, vai. Aleluia! Verso de número 16, lê para mim, Mara. E será que naquele dia, diz o Senhor, tu me chamarás de meu marido e não mais de Baal? Por que ele está falando isso? Porque ele não quer que tenha um relacionamento como dono e propriedade. Não, ele quer um relacionamento de verdade, na mais profunda essência, no mais profundo amor. Agora você vai me chamar de meu marido. Sabe quando a mulher enche a boca para falar, é o meu marido? Eu já lembro da minha quando tá com ciúmes. Esse aí, esse negão aí é o meu. Foi eu que orei, ela ainda fala assim, eu sou a flor desse vaso. Israel vai ter que encher a boca para falar quem é o seu verdadeiro marido. Se ela tivesse aqui, ela ia falar que ela não é ciumenta, gente, mas ela é. Vamos dar continuidade, verso 17. Pois tirarei os nomes de Baalins da sua boca, e não mais serão lembrados pelos seus nomes. Isso aí é um processo de purificação. Por quê? Porque no caso de Israel é idolatria. E eles estão, a idolatria deles, eles cometem por onde? Pela boca. Deus está purificando, está tirando tudo aquilo que era impureza. Talvez o meu e o seu não era idolatria. Talvez o meu e o seu pecado é porque a gente não podia passar perto de uma biqueira e já ia comprar um monte de pino, não sei. Talvez o meu e o seu pecado era tomar aquele mé até tombar, até ficar ruim de verdade, eu não sei. Talvez o meu e o seu pecado é achar que éramos igual a Salomão, ou igual a Gomer, não sei. Deus está purificando, ou seja, aquele que outrora estava preso em um pecado, Deus está falando, eu te levo para o deserto, não para te matar, mas para te purificar desse pecado de estimação que você acha que não dá para vencer. Glória a Deus! Verso 18. E naquele dia farei um pacto para eles com as feras do campo, e com as aves do céu, e com as coisas rastejantes do chão, e da terra quebrarei o arco, e a espada, e a batalha, e os farei deitar em segurança. Tudo isso, Mara, é porque Deus está restaurando a natureza por causa da obediência. Então, quando agimos em desobediência, até a natureza sofre. Até a natureza sofre. Até quando vamos deixar com que aqueles ao nosso redor sofram por conta da nossa negligência. Voltemos hoje a obedecer o Senhor. Verso de número 19. E eu te desposarei para sempre. Sim, eu te desposarei comigo em justiça, e em juízo, e em benignidade, e em misericórdias. Com quem ele está falando que vai casar? E de novo, e para sempre. É com aquela que fugiu. É com aquela que traiu. É com aquela que usou o dote. O que é o dote? O pagamento que o noivo fazia para o pai da noiva, e uma parte ficava para a noiva. Ela está utilizando a parte dela para gastar com os ídolos.
e Deus está falando: você quebrou a aliança, foi infiel, não faz questão de mim, mas eu digo para você, no deserto eu vou te desposar, e dessa vez vai ser para sempre. Por quê? Porque eu não abro mão de você. Talvez você estava imaginando um Deus que só age com justiça, só que esse Deus justiceiro também é um Deus de amor, e é um Deus de recomeço. Eu não sei como você chegou aqui, eu não sei qual é o pecado que tanto tem te afligido, mas a mensagem de esperança que eu tenho para você é: esse pecado que talvez você deixou te vencer por todo esse tempo, ele tem um fim hoje. Por quê? Porque Deus marcou esse encontro com você para dizer que está te desposando, e é para sempre com você. Deus nos viu aonde? No altar pagão. Deus nos viu aonde? Na cama de Baal. Ele nos viu quando nós trocamos Ele por bênçãos, e ainda assim Ele continua dizendo: eu te amo, eu não abro mão de você. Eu não abro mão de você. Você deu glória a Deus? Chegou para o fim. O novo casamento, ele é firmado em 5 pilares. E esses 5 pilares são justiça, juízo, benignidade, misericórdia e fidelidade. Quem puder, abre para mim Isaías 61:10. Essa justiça no hebraico é tzedek. Tzedek significa uma justiça que veste. Não é como a justiça fria de um tribunal, não, mas é uma justiça que veste. O versículo vai falar. Quem tiver no texto, está no texto, pastora? Pode ler. Regozijar-me-ei muito. Lê aqui no microfone. Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu de vestes de salvação. Pausa aí, pastora, pausa aí. Ele veste com veste de salvação. Por quê? Porque o Paulo disse aos Romanos 3:23 que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Esse destituir é o mesmo que despir, estão sem vestes de salvação. Então, quando Cristo morre na cruz e nós aceitamos a Cristo, o que ele faz? A justiça de Deus é satisfeita, porque Romanos 1:17 diz que não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus de salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho. Ou seja, quando nós aceitamos as boas novas do evangelho, ele nos veste com veste de salvação. Ô glória! Então a justiça de Deus é essa, uma justiça que veste. Continua. Cobriu-me com manto de justiça, Aí, ó. como um noivo que se adorna com uma grinalda, e como uma noiva que se enfeita com suas joias. Que coisa linda! Que coisa linda! Então, a esposa que fez tudo de errado, ele ainda vai enfeitar ela com as joias mais... Ah, meu Deus, é só Deus para fazer um negócio desse. É só Deus. O primeiro ponto foi justiça. Aí nós temos o outro que é juízo. Juízo é mishpat no hebraico, e o significado é absolver. Ou seja, desse juízo que ela é culpada, Deus está dizendo: estou te absolvendo. Por quê? Porque uma vez que vestiu a veste de justiça, não tem mais condenação. Ô glória! Ô glória! Não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ô glória! Então todas as provas que tinha contra Israel, Deus está dizendo para ela: eu te amo tanto que eu escolhi te absolver. No nosso caso, quando foi que Ele nos absolveu? No dia em que aceitamos a Cristo. No dia em que aceitamos a Cristo, Ele pega a minha ficha criminal de pecado, que vai daqui até lá pelo menos 1 milhão de vezes. Aí Ele olha hoje, no dia em que eu aceitei a Cristo, e fala: vamos ver como está a ficha criminal de pecado do Maio. É o hino da harpa. Uau! Alvo mais que a neve. Não vai ter mais nada. Por que não vai ter mais nada? Porque Ele me cobriu com veste de salvação. Glória. Ponto 3, benignidade. Benignidade é resete. Resete pode ser traduzido por amor verdadeiro. É Deus dizendo assim, ó: Israel, você pode até vacilar, mas eu digo para você, eu não vou vacilar com você. E quando você vacilar, eu vou estender as mãos para te puxar novamente. Quarto ponto, misericórdia. Misericórdia é rahamim.
ventre. Ou seja, o amor de Deus é tão profundo que vem desde as suas entranhas, vem desde a sua compaixão maternal, visceral. É o amor que vem de dentro. Deus está falando: Israel, meu amor por você, ele vem das minhas profundezas. Ele vem de dentro, Israel. Aleluia. E aí tem o último ponto, que é a fidelidade. E na fidelidade emuná, é Deus dizendo assim, ó: eu não volto atrás. Eu sou o cônjuge que nunca abandona. O Rexona abandona, mas Deus, esse de fato, não abandona. E aí o texto diz, ó, deixa eu achar aqui o verso, que eu acho que deve ser o 23. É o verso que Deus fala assim, ó: e conhecerei. Esse conhecerei não é o conhecer de, eu estou te conhecendo agora, não. É o conhecer, é a mesma palavra que se deu quando Adão, o texto diz que Adão conheceu a Eva. E logo depois diz que Eva engravidou. Então é esse o sentido de conhecer. Que nível? De relacionamento. Deus quer uma relação profunda com o seu povo. Oh glória! Oh glória a Deus! Isso aqui é muito lindo, gente. Isso aqui é muito lindo. E conhecerás ao Senhor. E aí chega no fim desse capítulo. Deus está restaurando Jezreel, restaurou o Vale de Acor, restaurou a natureza e restaurou a sua esposa. Ele está dizendo assim para ela no deserto: e aí, vamos recomeçar? Olha na sua apostila aí, o último texto que eu deixei. Você vai ver aí na página 13. Você está na página 13? Tem uma parte em negrito escrito: hoje é dia de divórcio. Eu sei que é pesado falar isso, né? Mas que tipo de divórcio? Com os ídolos, com os amantes, com tudo aquilo que te impede de voltar para o altar. Por quê? Porque tem um noivo te esperando, com o anel na mão, com a aliança no coração, e não está esperando que você se limpe primeiro. Ele está dizendo: te conheço no pior, te amo e te quero mesmo assim. Aleluia. Última página, que é a página de número 14, para a gente encerrar a aula. Está escrito assim, ó: você está adorando a Deus ou apenas usando Ele? Você quer o Pai ou os pães? Porque se a tua fé for centrada na provisão, Deus vai destruir tudo que te distrai dele. Se a tua religião for centrada no bem-estar, Deus vai secar a terra até você gritar: volto para o meu primeiro amor. E quando você voltar, não espere condenação. Espere Deus que já está no deserto, esperando por você, vestido de noivo, falando ao seu coração. Essa é a história de uma esposa que troca o marido por amantes, e do marido que a reconquista no deserto. O amor de Deus é mais profundo que o nosso pecado. Amém, gente? Quem recebe essa palavra? Eu ia perguntar se tem uma alma para Jesus.